Olá, tudo bem, pessoa? Vai fazer concurso para o Ministério Público ou o conteúdo do seu edital exigiu lá o Ministério Público na Constituição Federal? Você já estudou e precisa treinar seu conhecimento. Também fazer uma excelente revisão, pois é o nosso objetivo deste momento. Eu, Claudete Pessoa, e você, no módulo de questões do perfil constitucional do Ministério Público, o Ministério Público na Constituição Federal. Selecionei aqui questões de várias bancas, porque em legislação específica, em tema específico, pode sim e deve verificar a abordagem de várias bancas, é bem parecida a abordagem de todas elas. E aí, presta bem atenção para entender a base constitucional do Ministério Público, que vai servir muito para você entender a legislação orgânica do MP, né? Ok? Então, no pressuposto que você já estudou a parte teórica, vamos fazer uma revisão através da resolução de questões. O meu objetivo aqui não é simplesmente fornecer o gabarito, tem outros sites que fazem isso. Aqui é fazer uma revisão com apoio das questões. Topa o desafio? Então, vamos lá. Bom, primeiro desafio. No que respeita ao MP, assinale a alternativa correta, ok? Vamos lá. Segundo a Constituição da República, a autonomia funcional do Ministério Público e a independência funcional são conceitos que se confundem. Opa! Autonomia funcional e independência funcional são conceitos que se confundem? Não, não se confundem não, ok? Não, como assim? Vamos entender, vamos lembrar, autonomia funcional e independência funcional. Começando pela independência funcional, ela é um princípio aplicável aos membros do MP quando no exercício da sua função típica. Muito cuidado com isso. Excelente questão. Então, olha só, independência funcional é princípio institucional norteador do desempenho típico do membro do Ministério Público dos órgãos do MP, ok? Na sua função institucional. Além da autonomia funcional, da independência funcional, o membro do MP também é regido pelo princípio da unidade e da indivisibilidade, que são princípios institucionais expressos na Constituição, ok? E aí, tá lá no artigo 127 da Constituição Federal, parágrafo 1º, ok? Parágrafo 1º. Já a autonomia funcional, agora nós pensamos não no membro do MP atuando, nós pensamos na instituição como um todo. A instituição, o Ministério Público, é dotada de autonomia, e não apenas autonomia funcional, mas também autonomia administrativa e financeira. Agora pensamos na instituição. Ela, pela autonomia funcional, ela não depende, guardadas as reservas legais, de outras estruturas para fazer valer a sua vontade, né? As suas decisões são de alta executoriedade imediata. Isso. E aí, o MP é sim dotado de autonomia funcional, ok? É da instituição olhar para fora e assim, ó, não preciso de vocês aí das demais pedir favores para fazer valer a minha vontade. Observadas restrições legais, mas essa é a regra, ok? E pela autonomia administrativa é um olhar para dentro. O MP pode se organizar e se estruturar de acordo com a sua conveniência. E a autonomia financeira, ele elabora a proposta orçamentária e executa, né, nos termos da LDO. Então, nós temos aí a autonomia, um trio, autonomia funcional, administrativa e financeira. Nós temos os princípios, que é da independência funcional, da unidade e da indivisibilidade. Então, não são conceitos que se confundem. Não são conceitos que se confundem. Está errado. E a autonomia está lá prevista no 127 também, só que no parágrafo 2º, ok? Jamais confundir autonomia funcional com independência funcional. Fechado?
ok? Seguindo, por não possuir recursos financeiros próprios, o MP não possui capacidade legal para exercer sua autonomia financeira. Acabei de explicar, né, que a autonomia financeira, o MP também possui, observando aí a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é, né, o limite para o exercício da autonomia financeira. O MP deverá zelar pelo efetivo cumprimento da lei e atuar sempre na defesa dos interesses da sociedade, bem como na defesa dos interesses individuais, sempre que indisponíveis. Olha, essa afirmativa parece ser a melhor, tá? Tem uma polêmicazinha aqui, mas a gente vai deixar ela aqui em stand-by. Vamos lá para a próxima afirmativa. O MP dos estados elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO, encaminhando-a diretamente ao PGR, que a submeterá ao Poder Legislativo. Opa! Se o Ministério Público é dos estados, sim, o MP dos estados vai elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites da LDO, como eu já falei, encaminhando diretamente ao PGR, Procurador-Geral da República. Não, né? Procurador-Geral da República é a chefia do Ministério Público da União, né? Então não vai para o PGR, sabe? Vai sim para o chefe do Poder Executivo, certo? Isso diz lá na Lei Nacional, na Lei 8625, que é a Lei Nacional do MP dos Estados, lá no artigo 4º, ok? Então tá errado. De qualquer maneira, não tem nada a ver o PGR aqui, porque você é MP dos Estados, né? Não, o PGR é chefe do MP da União. Tranquilo? Bom, caso o chefe do Poder Executivo não efetive a nomeação do PGJ, nos 15 dias que se seguirem aí ao recebimento da lista tríplice, será investido automaticamente no cargo o decano do MP até que se solucione a opção daquele. Também não, né? A gente sabe que no Procurador-Geral de Justiça é o chefe do MP do Estado, ok? Ou do Distrito Federal e Território, certo? E aí nós sabemos também que para a escolha do chefe do MP dos Estados ou do DF, a instituição vai elaborar uma lista tríplice que vai encaminhar para o chefe do Poder Executivo, ok? E aqui, no caso, o chefe do Poder Executivo não nomeou. O chefe do Poder Executivo recebe essa lista tríplice e escolhe livremente um dos 3 ali indicados na lista. Escolhe quem ele quiser, ok? Se ele não fizer isso nos 15 dias que ele tem para fazer, aí o mais votado é investido automaticamente, ok? O mais votado, não é o decano, o mais antigo, ok? Isso está errado. Isso também está na Lei Nacional, no artigo 9º, a Lei 8625, artigo 9º, parágrafo 4º, ok? Bom, apesar de ter algumas questões aqui de lei nacional, do MP dos Estados, é uma questão que trata muito do perfil constitucional do MP, né? Olha isso aqui. Aí, alguns ficaram assim, mas Claudete, olha só, o MP vai zelar pelo efetivo cumprimento da lei, vai atuar sempre na defesa do interesse da sociedade, até aí tudo bem. Bem como na defesa dos interesses individuais, sempre que indisponível. Esse sempre aqui, ele ficou, sabe, polêmico. Por quê? Porque a gente que estuda, né, sabe que os direitos individuais disponíveis homogêneos também se submetem à tutela e proteção do MP. Mas, concurseiro que é super, né, além de saber a matéria, tem que saber fazer prova. E aí, qual é a melhor resposta? Opa, letra C. Não é não? E o gabarito foi esse. Letra C. Ok?
certo? Então, assim, é muito importante você perceber que e aí é o caput do artigo 127, né? A banca examinadora, ela muitas vezes ela está lendo o texto da lei e monta a questão. E aí ela não esquece, ela acaba esquecendo, né, de atentar para as nuances que estão além daquele texto legal ali que ela está visualizando, entendeu? Ok? E aí, muita atenção, esse sempre realmente não é o mais adequado, mas é a melhor resposta, né? Sim, a melhor resposta. Vai por mim. Agora, errou a questão, você faz o quê? Recorre, né? Que é uma questão passível de recurso, no meu entender. Mas o melhor que recorrer é acertar o gabarito, não é não? É isso. Vamos lá para mais um desafio. Bom, em relação ao princípio da independência funcional, mais uma vez ele, do MP, analise as assertivas e coloque VUF. A independência funcional assegurada ao Ministério Público resguarda a instituição indistintamente de qualquer influência externa no exercício de sua atividade, não estando aí adstrita a seguir orientações gerais, avisos ou instruções de quaisquer órgãos, instituições ou poderes do Estado. Olha só, a independência funcional realmente ela dá um resguardo para a instituição, né? O membro do MP, você tem que lembrar que ele é instituição, né? Exercendo função de cada membro é a instituição. E aí ele realmente dá um resguardo, né? Claro, mas isso aqui ficou muito ruim. Indistintamente de qualquer influência externa exagerou, né? Por quê? Porque a lei e as provas do delito, por exemplo, e as provas apuradas são influência externa a nortear a independência funcional. Não é? Claro que sim. Então, tá ruim dizer que é independente de qualquer influência, ficou muito forte. Agora, que realmente orientações gerais, avisos, instruções, na função típica, o membro da MP não está obrigado a seguir. Nenhuma tem caráter vinculativo. Agora, ficou muito ruim esse qualquer influência externa. Entendeu? Tranquilo? Certo? Então, isso aqui está falso. A independência funcional coexiste com os princípios da unicidade, indivisibilidade e hierarquia funcional. Moleza, né? Não é princípio da hierarquia funcional, é princípio da independência funcional, ok? O que mais? Os princípios da independência, o princípio da independência funcional está diretamente relacionado ao exercício da atividade finalística dos agentes ministeriais, evitando que fatores exógenos, estranhos ou não à instituição, influam no desempenho de seus mundos. Olha lá, fatores externos, fatores estranhos, fatores alienígenas não podem aí influenciar no desempenho do seu desempenho típico, né? Ok? E aí, o princípio da independência funcional realmente está aí relacionado ao exercício da atividade finalística. Com certeza. É uma questão mais rebuscada, inclusive, que é para promotor substituto, e aí eu costumo não recomendar que para analista ou técnico não faça essas questões. A não ser uma ou outra que vale a pena, ok? Adentrar. Essa questão aqui é só para dar uma aprofundada aí, principalmente nessa questão do princípio da independência funcional. E aí, esses fatores, estranhos ou não à instituição, né, que venham influir no desempenho do membro do MP. Ele não pode sofrer manipulações de pessoas poderosas, sabe? Não pode temer pessoas ou estruturas poderosas. Não pode. Ele tem que exercer a sua missão com independência funcional. Verdade.
A independência funcional assegura ao membro do MP a prerrogativa de propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de cargos de serviços auxiliares, bem como a fixação e reajuste dos vencimentos de seus membros e seus servidores. Olha lá, de novo, né, uma banca fazendo aquela pegadinha, aquela mistura entre o princípio da independência funcional e a autonomia funcional. Então, mais uma vez, quando falar da estrutura MP, que pode se organizar, se estruturar, isso é autonomia funcional. Quando se falar do membro do MP trabalhando, que não está subordinado a pessoas, a estruturas no seu exercício típico, aí é princípio da independência funcional. Entendeu? Ok? É isso. Então, isso aqui está errado. Então, o que nós temos? FFF, VF. Que mais? E ainda nós temos aqui a independência funcional é a liberdade com que os membros do MP exercem seu ofício, em face até mesmo de outros órgãos da própria instituição, como expressão da prerrogativa de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentais. Perfeito o conceito do princípio da independência funcional, ok? Então essa questão ajudou muito, apesar dela ser mais rebuscada, ela ajuda muito a entender, a fixar a diferença entre o princípio da independência funcional e a autonomia funcional, que rege a autonomia funcional, rege a instituição, e a independência funcional rege o exercício do membro, o exercício típico do membro do MP. Ok? Certo? Então, a resposta é letra B de bola, B de bola. Joinha? Desafiadora, eu sei, a questão foi bem desafiadora, mas vale a pena. Vamos seguir. Marca assertiva incorreta. Cuidado com esse tipo de questão, por quê? Porque é raro aparecer uma questão para marcar incorreta. A maioria das questões é para você marcar a alternativa correta. E a gente fica condicionado. Muitos concurseiros, não vou dizer quase todos, que é um exagero, mas muitos concurseiros têm uma história triste de que na hora da prova o enunciado pedia para marcar a incorreta, ele não prestou atenção e marcou a correta, né? Pois é. Também não leu a prova toda, né? A questão toda, né? Não leu, porque ia ver que tem várias corretas, mas acontece. Então, fixa o pensamento no enunciado, marque a incorreta, tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Funções institucionais, outro tema que cai muito em prova, né? Funções institucionais, vamos lá. Tá? Do artigo 129 da Constituição Federal. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Privativamente, tá? Correta. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Perfeito, molezinha, né? Promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social e do meio ambiente de outros interesses difusos e coletivos. Perfeito. Lembrando o seguinte, cai muito em prova, ó, lembra que o nosso objetivo é fazer uma revisão. O inquérito civil é de legitimidade também privativa do MP. Privativa. Assim como a ação penal também é privativa. Já a ação civil pública é de legitimidade concorrente. Tem outros legitimados para propor ação civil pública. Isso cai muito em prova, né? Ok? Seguindo. Defender judicialmente os interesses e direitos e interesses das populações indígenas. Perfeito. Sobrou a letra D. Conduzir com exclusividade todas as investigações relacionadas a atos de improbidade administrativas e crimes de corrupção. Olha só, conduzir com exclusividade as investigações?
Não, né? Lógico que não. Se fosse propor ação penal pública quanto a crime de improbidade e corrupção, sim, né? Mas investigação, não. E aí, agora, ele está proibido de investigar o MP? Claro que não. O MP tem o poder de investigação criminal. Claro que ele tem. Ele só não pode instaurar o inquérito policial, inquérito penal. Ou conduzir inquérito penal por si. Ele vai requisitar a instauração, requisitar a diligência. Lembra disso. Ok? Então a resposta, letra D. Letra D. Tranquilinho? Vamos lá. Marque a alternativa correta. Marque a alternativa correta. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional. Esse acento aqui é o contrário, né? A função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica e do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis. Não, é indisponível. Tá errado isso. Moleza, né? São princípios institucionais do MP a unidade, a divisibilidade, não, a indivisibilidade, a independência funcional. Banca bobinha essa, né? Ao MP, com todo respeito, né? Mas tranquilinha. Ao MP não é assegurada. Lembrando o seguinte, vamos voltar aqui. Os interesses individuais disponíveis são os homogêneos. Se não tá ali os homogêneos, não pode, tá errado dizer interesses individuais disponíveis. Ponto. Tá errado. Entendeu? Agora, somente interesse individual indisponível? Somente? Não, somente não, porque tem os interesses individuais disponíveis homogêneos, que são aqueles que têm a mesma base de fato, né, ou fundamento, e que podem ser tutelados de forma coletiva. E se pode ser tutelado de forma coletiva, pode o MP atuar em defesa desses direitos individuais disponíveis homogêneos, que foi mais, eles tiveram maior consagração pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Enfim, e aí, então essa cautela, esse entendimento você tem que ter. E sobre os princípios institucionais, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, tem que lembrar que pela unidade o Ministério Público é um só, né? A divisão das várias estruturas é só para facilitar a tarefa, a divisão de tarefas, né? Então tem MP da União, MP dos Estados, não é isso? E aí da União tem lá 4 ramos e ainda tem o MP especial, que é aquele MP junto ao Tribunal de Contas, né? E aí, pela unidade, a instituição é uma só e essa divisão é só para facilitar aí a organização e a estruturação, ok? E pela indivisibilidade, um membro pode substituir o outro. Por quê? Se cada membro é instituição, não tem problema um substituir o outro, né? Ok? Então a indivisibilidade decorre da unidade. E a independência funcional, a gente já falou muito dela, né? Ok? Bom, ao MP, letra C. Ao MP não é assegurada autonomia funcional e administrativa e tampouco cabe ele. Oh, meu Deus do céu, claro que é autonomia, sim. O que mais? O Ministério Público da União compreende apenas, quando vem esses apenas assim, tem que prestar atenção, né? O MP Federal, o MP do Trabalho e o MP Militar. Dele não fazendo parte, o MP do Distrito Federal e Território, pois esse é equiparado, blá, 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 blá. Tá errado, o MP do DF, ele também faz parte, né? Ok? Apesar de ser equiparado e seguir as regras, não é as mesmas regras, né? Cuidado, as regras são semelhantes, porque o MP do DF, ele é regido pela Lei Complementar 75, que é a LOMPO, Lei Orgânica do Ministério Público da União, porque ele integra o MP da União. Agora, realmente, quando você vai analisar as leis aplicáveis, as regras aplicáveis ao MP do DF, elas lembram muito as regras do MP dos estados. É claro que sim, tá bom? Mas não são as mesmas regras, são bem semelhantes.
E aí sobrou o Ministério Público da União, tem por chefe o PGR, Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Pode ser reconduzido quantas vezes quiser, né? Muitas e muitas e muitas e muitas vezes, né? Isso é bem interessante. Então está correta a afirmativa letra E, letra E. Tranquilo? Bom, seguindo, mais um desafio. O membro do MP pode recusar a atuação, marca correta, marca a alternativa correta. O membro do MP pode recusar a atuação funcional quando receber de forma legítima ato de designação do PGJ, pois inexiste na hipótese hierarquia administrativa. Olha a pegadinha maldosa dessa banca. Vamos lá. Aí você vem bonitinho, né? Todo animado. Ah, eu sei que o membro do MP, ninguém manda nele não. É verdade. Só a lei e as provas dos autos, né? Aí o membro do MP pode recusar a atuação funcional, verdade. Quando receber de forma legítima ato de designação do PGJ. É verdade, né? Pode recusar, normalmente se o PGJ fala assim, não, ó, você aqui, você vai fazer aqui, você vai, em vez de você arquivar o inquérito policial, você vai denunciar. Ele não pode recusar? Pode. A Claudete, mas não é legítimo, né? Do PGJ, é verdade, já não está muito bom, né? Agora, pois inexiste hierarquia administrativa, aí danou-se tudo, né? Aí tá tudo errado. Inexiste hierarquia funcional, mas existe sim hierarquia administrativa. Existe sim hierarquia administrativa. Muito cuidado com isso, tá? Então tá errada essa afirmativa. Outro detalhe importante é o seguinte, eu dei o exemplo lá do PGJ quando o membro da MP, entende que é caso, vou falando do PGJ, que é o MP do Estado, tá? Ok? Vai para o PGJ. O MP da União é outro órgão, mas vamos falar do Estado porque tá lá no 28 do CPP, do Código de Processo Penal. Quando o MP o promotor, por exemplo, fala assim, não, arquivamento do inquérito policial, vai para o juiz discorda do promotor, manda para o PGJ, chefe do MP do Estado, o PGJ analisa, ele pode concordar com o juiz, realmente é caso de arquivamento. Perdão, concordar com o promotor, realmente é caso de arquivamento e o juiz vai ter que arquivar. Ou o PGJ pode concordar com o juiz, aí não é caso de arquivamento não, é caso de denúncia, exemplo. Aí ele vai falar lá para o promotor natural, fala assim, ó, vai ter que denunciar porque eu sou teu chefe. Não. Princípio da independência funcional, né? Não pode. Agora, o PGJ vai escolher um outro, ou ele mesmo denuncia, ou ele escolhe um outro membro para fazê-lo. Esse outro membro não pode alegar o princípio da independência funcional, porque ele vai ser apenas um longa-manos. A decisão ali de denunciar não é dele. A decisão ali de denunciar é do PGJ. Órgão de execução, órgão de atuação também. Cuidado, né? Isso é muito interessante. Letra B. Afronta o princípio do promotor natural a subscrição da denúncia por promotor de justiça da comarca e por promotores de justiça substitutos que não foram designados ou que não detenham atribuição para o ato. Aqui não afronta porque tem aqui, ó, o promotor de justiça da comarca significa que ele é o promotor natural, ok? Então, se outros assinaram, se só os substitutos tivessem assinado, ele ia ter um problema. Mas se ele já assinou e os demais assinam junto, não tem problema. Não afronta, não. Ok? Seguindo. O princípio da unidade não é violado na hipótese de 2 membros do MP atuarem de maneira diversa no mesmo feito, no mesmo processo. Enquanto um, apesar de ter denunciado o acusado no desenrolar da instrução, pugna por sua absolvição, acolhida pelo juiz,
o outro interpõe apelação da sentença absolutória. Então, o que aconteceu aqui? 2 membros do MP trabalhando no mesmo processo. Não junto, tá? Na sequência. Tranquilo? Certo? Então, a regra é essa. Os dois atuar, só que aí atuam de forma diversa. O que pode ter acontecido? Um membro do MP, ele fez o quê? O primeiro ofereceu a denúncia e depois assim, não é realmente, não é caso de condenação, tá aqui a prova de que esse réu é inocente. Aí o próprio promotor fala assim, ó, não, ó, requeiro absolvição. O juiz absolve. E ele saiu de férias, foi promovido, saiu. Aí vem um outro princípio da indivisibilidade, um outro substituí-lo. Pega o processo no estado que se encontra, no prazo para recorrer. Entendeu? Aí o segundo promotor, o segundo membro do MP, olha assim, eu discordo do meu colega. Opa, aqui é caso de condenação sim, vou recorrer. Pode isso? Pode. O princípio da unidade não é violado nesse caso. Entendeu? Por quê? Porque é preciso conciliar o princípio da unidade com o princípio da independência funcional. E aqui é como se as pessoas não mudam de ideia. Então é como se aquela pessoa tivesse mudado de ideia. Pô, aqui, olha só, o primeiro, olha que legal desse exemplo aqui, desse caso hipotético. O primeiro, ele não denunciou e depois não pediu absolvição? É a mesma pessoa. E depois que ele pede absolvição, consegue absolvição, saiu de férias, promovido, não interessa. Aí veio um colega substituí-lo. Ok? Aí esse colega falou assim, não, é caso de condenação, vou recorrer. E aí, apela. Percebeu? Se a mesma pessoa pode mudar de ideia, qual o problema de um outro ter opinião diferente? A unidade, ela não vai ficar mitigada, enfraquecida por causa disso. Isso cai muito nas provas. Sempre um caso hipotético parecido com esse, falando ali, comparando ali sobre os efeitos do princípio da unidade. Tá bom? Muito bom esse caso hipotético. E aí, letra D, somente na hipótese de conclusão de procedimento administrativo disciplinar, presidido pelo corregedor do MP, somente na hipótese de conclusão de procedimento administrativo disciplinar, presidido pelo corregedor do MP, indicar prática de ilícito penal por membro do MP, ao próprio corregedor compete ajuizar a respectiva ação penal contra o membro da instituição. Então, MP, o que aconteceu aqui? Claro que o membro do MP, apesar da sua independência funcional, ele não é um deus absoluto, não. Ele vai sofrer todas as regras estatutárias de qualquer agente público, sofrendo aí o regime disciplinar, a responsabilização disciplinar, certo? E o corregedor, a corregedoria é o órgão correcional competente para tanto. E o corregedor está lá apurando num processo administrativo disciplinar e verifica a prática de ilícito penal por membro do MP. E cabe a ele propor a ação penal? Não. Por que não? Porque o corregedor, a corregedoria, o corregedor é órgão exclusivamente administrativo, não é órgão de execução, não é órgão de atuação, não exerce função típica. E ajuizar a ação penal é, sim, função institucional. Função típica não pode um órgão administrativo fazê-lo. Entendeu? Ok? Então está errado por conta disso. E, peraí que ainda falta mais uma, O Procurador-Geral de Justiça pode expedir recomendação com caráter vinculativo com vistas a servir aos interesses da lei e otimizar a atuação do membro do MP. Não, com caráter vinculativo, não. Sempre sem caráter vinculativo, Isso é muito importante lembrar. Por quê? Porque aqui sim
princípio da independência funcional. Show? Olha só, está só começando esse nosso treinamento com revisão de qualidade. Se você está assistindo essa primeira parte da aula pelas redes sociais, acesse o nosso site agora, superprofessores.com.br. Nós temos aqui vários pacotes, módulos isolados, né? São muitas possibilidades para você. E o próximo vídeo vai estar lá na área do aluno, eu e você, num bate-papo concurseiro de conteúdo. E eu quero fazer para você mais um convite. Se você ainda não faz parte da nossa lista de transmissão, vem para cá, ok? Olha lá. Manda um Quero Ser Super para 21 989 227 003, um WhatsApp. Você vai receber o link, bit.ly Quero Ser Super, e vai rapidamente fazer o seu cadastro para fazer parte dessa nossa lista VIP de transmissão. A lista VIP recebe novidades concurseiras sobre concursos nacionais da sua região, recebe cupons exclusivos de promoção. Vale muito a pena. Então, manda lá agora. Quero Ser Super. 21 989 227 003. Eu, Claudete Pessoa, e toda a equipe Super Professores te aguarda. Tchau, tchau.